A pergunta que eu quero trazer a você hoje é: onde está Deus quando sofremos? Essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas, especialmente nesta época de pandemia. Em tempos de crise, esta pergunta se levanta no coração das pessoas, daqueles que de fato estão buscando conforto. E esta é uma pergunta que sai de um coração que está em dor, de um coração que está sofrendo, um coração que está amargurado. É uma pergunta que precisa também de resposta, porque provavelmente a pessoa que faz essa pergunta deseja receber conforto de Deus, conforto do Criador. De alguma maneira há temor em seu coração, a busca pelo conhecimento de Deus. Então ele inclui Deus em sua vida, mas com aquela dúvida, com a pergunta: onde está Deus neste sofrimento? Esta pergunta, ela responde também a uma visão cristã da vida, uma visão cristã. Porque uma visão naturalista, uma visão humanista, iria dizer rapidamente: Deus não está presente, Deus não está nem um pouco preocupado, ou então Deus não existe, ou então se a crença é baseada em religiões orientais, iria dizer: o sofrimento faz parte da vida e Deus, a entidade chamada Deus, permite o sofrimento para que você se aperfeiçoe e quem sabe na próxima vida você venha melhor, numa reencarnação. Depende então da visão de mundo, mas eu estou perguntando neste momento: onde está Deus quando sofremos? Na perspectiva cristã, bíblica da vida. E aí nós podemos buscar a resposta na própria história bíblica. E o primeiro momento que eu quero sugerir para você, onde está Deus, na busca desta resposta, é perguntando, fazendo uma outra pergunta: onde é que estava Deus quando a fonte de todo sofrimento humano surgiu na humanidade? Onde estava Deus quando os nossos primeiros pais, lá do relato bíblico, desobedeceram a Deus, optando por não seguir a orientação do Criador lá no Éden, lá no jardim do Éden, Adão e Eva? Onde estava Deus quando eles decidiram e optaram por comer do fruto da árvore que Deus havia dito para eles não comerem? Onde está Deus quando as consequências vieram sobre os nossos primeiros pais, ou seja, o medo, a vergonha, a traição um para com o outro, a denúncia, a rejeição? Onde está Deus quando vieram para a existência do ser humano as doenças, as ervas daninhas, o descompasso da natureza, a dor e finalmente a morte? Bem, a resposta para essa pergunta é simples: Deus estava lá. Deus estava lá com eles no jardim. No entanto, Deus, como cria Adão e Eva, de forma a dar a eles liberdade, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, tendo a liberdade para decidir, Deus não interfere, Deus não intervém e não os impede de tomar uma decisão contrária à sua vontade. Mas Deus estava lá. E Deus estava vendo que a escolha da sua criatura não seria a melhor e não traria benefício algum, pelo contrário, traria morte, traria dor. Mas Deus estava lá. Tanto é verdade que logo após esta decisão desastrosa e definitiva, Deus se aproxima, o Criador se aproxima e pergunta ao casal: onde vocês estão?
Deus pergunta a Adão: onde você está, Adão? Deus sabia, mas Deus queria mostrar a sua presença. E agora a sua presença no próprio sofrimento que ali teve início. Outra tentativa para responder essa pergunta crucial, onde está Deus quando sofremos, é quando olhamos para a história da morte de um irmão de Maria e Marta. O irmão se chamava Lázaro. Onde estava Deus? Bom, Deus estava representado ali na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado. Jesus se faz presente naquele momento de luto daquelas irmãs. Ele estava ali para consolar, para apoiar e no fim da história para ressuscitar, que foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus estava vivendo o luto com aquelas mulheres. Então isso mostra que, para respondermos esta pergunta crucial, quando olhamos para a vida de Jesus, Jesus estava lá também. Também em outro lugar da história nós podemos olhar onde estava Deus quando os discípulos foram presos, quando cristãos foram mortos. O livro de Atos dos Apóstolos, traz a narrativa de muitos momentos de morte, de sofrimento, de perseguição e de prisão. Onde está Deus quando sofremos? Bem, nós sabemos que o Espírito Santo já havia sido enviado. Jesus prometeu e isso se cumpriu no dia de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E Deus está, através do Espírito Santo, presente ao lado daqueles que sofrem. Então, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E sabe por que isso é possível? Concluindo esta resposta a esta crucial pergunta, é possível dizer que Deus está com aquele que sofre, porque o próprio Jesus aceitou sofrer e sofrer a punição do pecado lá dos nossos primeiros pais. Sofrer o castigo que foi trazido sobre o homem, a criatura, o castigo da morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, o estado de separação de Deus. Jesus, quando enfrenta a cruz, quando ele enfrenta a morte, ele se coloca ao lado daquele que sofre. Ele sofre, ele padece, ele vai à cruz, ele morre para se colocar ao lado daqueles que sofrem. Tanto é que o profeta Isaías, 700 anos antes, disse que Jesus seria chamado homem de dores e que sabe o que é padecer. Portanto, eu afirmo a você que no momento do seu sofrimento, quando você buscar lá no mais profundo do seu ser a resposta a essa pergunta, onde está Deus? Deus, na pessoa de Jesus, vai dizer a você aquilo que ele disse aos discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação, até o final da história. Eu estarei com vocês. Essa é a realidade do ponto de vista cristão, para aquele que de fato quer buscar em Deus a resposta a essa pergunta tão importante. Portanto, entregue a sua dor, o seu sofrimento e confie na presença de Deus através do Espírito Santo, porque Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Deus abençoe a sua vida.